O as avançava, cego pela sua própria jogada final. Atraído pelo cheiro de dinheiro fácil, Roberto não questionou o encontro noturno em um local incomum. Seu faro para o lucro era mais forte que qualquer instinto de autopreservação. Ele se sentia invulnerável no controle. Mal sabia que a rede tecida ao seu redor não era de oportunidades de negócios, mas de fios de vingança. E ao seu lado, alheia ao perigo iminente, estava Gláucia, a nova dama em sua vida. Inocente em sua busca por afeto e companhia, confiando plenamente no charme que ele exibia. Uma confiança que a colocaria no lugar e na hora exatos para se tornar uma testemunha involuntária. Ele a convidara, talvez para impressionar com a grandeza do negócio, talvez por conveniência em seu trajeto. Um erro fatal. Uma peça sacrificada por sua própria arrogância, que selaria o destino de ambos, de formas muito diferentes. A mão que puxava os fios não era a de um parceiro de negócios, mas a de uma dama que ele havia humilhado. Uma dama transformada pelo desprezo em uma força fria e implacável. Ela orquestrou cada detalhe. O relógio corria para Roberto. O palco estava montado na escuridão periférica da cidade. A isca, o dinheiro que ele tanto idolatrava, foi engolida sem hesitação. O caminho o levava, não ao destino prometido, mas diretamente para a armadilha mortal, cuidadosamente preparada. Desculpe por isso, meu bem. Um negocinho de última hora. Mas você vai ver, valerá a pena. Algo grande. E depois, teremos a noite toda. Está tudo bem para você? Claro, Roberto. Sem problemas. É emocionante fazer parte disso. Confio em você. O carro seguiu pelo caminho indicado, longe das luzes, longe de olhos curiosos. A reunião de negócios parecia estar em um lugar inesperado. E antes mesmo de chegar ao ponto final, eles surgiram. Rápido, profissional, não um confronto aleatório ditado pelo desespero. Era um cerco planejado nos mínimos detalhes. O carro de Roberto foi forçado a parar bruscamente. A ordem veio seca, objetiva, com a frieza de quem segue um roteiro: entregar o veículo. O pânico tomou conta do pequeno espaço no carro. Gláucia, paralisada pelo terror, incapaz de se mover ou gritar, seus pulmões negando o ar. Roberto. O instinto predatório substituído pelo medo e pela fúria de ser encurralado. Eles queriam o carro, e na sua arrogância final, ou talvez no desespero, ele se negou a entregar. Uma reação impensada, uma resistência inútil contra o inevitável. O simulacro precisava de um gatilho para justificar a violência. E Roberto, o grande jogador, forneceu. O tiro. Seco. Preciso. Apenas um. Destinado a ele. O as foi derrubado do tabuleiro da vida, não pela resistência em si, mas porque o roteiro da morte exigia. Ele caiu sobre o volante, a vida esvaindo-se em segundos. Silêncio. Um silêncio ensurdecedor para Gláucia, quebrado apenas pelo som de sua respiração trêmula e o bater frenético de seu coração. Os assaltantes não levaram o carro. Pegaram algo rápido, a carteira de Roberto, e desapareceram na escuridão tão rápido quanto surgiram, deixando Gláucia... Roberto! Oh, meu Deus! Não! Por quê? Por que não levaram o carro? Por que me deixaram viva? No outro dia, a formalidade opressora do funeral, a hipocrisia velada, as condolências vazias,
O último ato público para o grande ilusionista Roberto. No palco final de sua vida e de sua manipulação, ele reuniu sem querer as damas que ele acreditava controlar. Tânia estava lá, no centro das atenções, impecável em luto discreto, recebendo condolências com uma compostura que beirava o sobrenatural. Sua postura exibia a frieza de quem já encerrou o capítulo. Gláucia chegou, visivelmente fragilizada, abalada pelo trauma da noite anterior, com a sombra da dúvida pesando em seus olhos, tentando manter a pose que sua posição social exigia. E então, no canto, uma figura que destoava daquele cenário de luxo e formalidade. Gisele, visivelmente grávida, sozinha, deslocada, mas com uma raiva e tristeza contidas. 3 mulheres, ligadas por um homem. 3 damas no tabuleiro do as caído. No palco final de sua manipulação, ele as reuniu sem querer. Tânia e Gláucia, os olhares se cruzam. Gláucia a reconhece, a esposa, a senhora, da casa luxuosa cujo homem ela acreditava amar e que acabara de ver morrer brutalmente. Tânia reconhece Gláucia, talvez de vista, talvez pelo nome, um rosto conhecido no funeral do marido. E então, seus olhos encontram Gisele, mas os olhares que elas trocam lhe carregam segredos e revelações. Tânia reconhece Gisele, a gravidez, e um lampejo de pânico cruza seu rosto perfeito, antes de ser mascarado novamente pela compostura gelada. Gláucia, o olhar dela encontra o de Gisele, a gravidez evidente, e um entendimento aterrorizante começa a nascer em seus olhos traumatizados. A esposa impecável, a mulher grávida, ligadas a Roberto, a verdade, o veneno, não era apenas sobre a morte de Roberto, era sobre a vida dele, as mentiras, as outras damas. O jogo sombrio era maior do que ela, Gláucia, imaginava. E ali, diante do caixão do homem que elas acreditavam conhecer, Gláucia ligou os pontos. A dor da perda de seu as foi subitamente manchada pela raiva da descoberta da traição. O funeral não foi o fim da história de Roberto, foi a revelação de quem eram as verdadeiras jogadoras. E para Gláucia, o início da raiva pela verdade, pela traição e pela persistente e aterrorizante dúvida sobre a morte de seu as, sua busca por respostas, agora, tinha um novo propósito e novos alvos. O tempo passa, as consequências se instalam. Tânia, a Dama de Gelo, triunfou, herdando o império construído a 2 agora só dela. Sua vida volta a ser a imagem de perfeição polida, agora sem o estorvo de Roberto. Rica, poderosa, intocável, mas sozinha em sua fortaleza de frieza. O custo de seu triunfo, sua própria humanidade e a semente do medo plantada pela aparição inesperada das outras damas. Ela pode ter removido o as, mas não controlava as outras peças na mesa. Gisele, a dama abandonada, não triunfou financeiramente. Pobre, lutando contra a realidade dura, grávida com um futuro incerto pesando sobre ela e a vida que crescia dentro dela. A raiva e o ressentimento pelo desprezo de Roberto e pelo triunfo de Tânia ainda queimam intensamente. Ela não teve a fortuna de Roberto, mas teve a verdade amarga sobre o homem que a enganou e sobre a frieza da mulher que herdou tudo. Sua luta por um futuro para si e para o bebê é agora alimentada pela fúria e pela humilhação. Talvez um dia
a vingança de Gisele encontre um novo alvo, mais poderoso, mais direto. E Gláucia, a dama inocente, a testemunha relutante. Rica, sim, sua fortuna já existia. O dinheiro não era o jogo dela, mas carente de afeto. E agora, duplamente assombrada pelo trauma avassalador do que viu, a morte brutal e inexplicável de seu as, e pela dolorosa e chocante verdade do que descobriu sobre o homem que amava, no seu próprio funeral. Enganada no afeto, sua dor pela perda agora se transformou em raiva, pela mentira, pela humilhação, e na persistente e crescente suspeita sobre a natureza real da morte de Roberto. Sua intuição grita que há algo mais por trás daquele assalto. O jogo de Gláucia, o jogo dela, não é por dinheiro, é por justiça e por vingança, pela traição que a cegou e pela verdade escondida sobre a morte que a traumatizou. Ela é a dama que viu o as cair, que descobriu a extensão do engano no pior momento, e que sabe que a história não acabou, e que precisa descobrir quem realmente o derrubou e por quê, custe o que custar. O jogo está redefinido. O triunfo das damas sobre o as encerra um ciclo brutal de traição e morte. Roberto, o ilusionista, caiu, mas o veneno da verdade que ele espalhou plantou novas e perigosas sementes no tabuleiro. Tânia, a dama de gelo que triunfou. A perfeição tem um custo, mas o império é meu. Roberto, seu traidor, você teve o fim que merecia. Finalmente, tudo meu, sem ninguém para me atrapalhar mais. Gisele, a dama abandonada com a fúria crescente. Ele plantou a semente. Agora colherão a tempestade. Por ele, por mim, pela minha criança. Gláucia, a dama inocente com o trauma e a sede de verdade. Vi seus olhos na escuridão, Roberto. Aquilo não foi um assalto. Você não caiu sozinho. E eu vou descobrir. Suas histórias se entrelaçam agora de formas perigosas e imprevisíveis. Uma com o império, outra com o desespero, e uma com o segredo mortal daquela noite. O jogo sombrio não terminou. Ele apenas mudou de jogadores, e as damas estão prestas a fazer suas próprias jogadas, em uma busca por vingança e justiça que pode derrubar a dama que parecia ter vencido. Quer mergulhar fundo nas consequências deste jogo sombrio e descobrir os próximos e chocantes movimentos das damas? Assista a toda a novela O Jogo Sombrio das Damas na playlist completa do canal. A história delas e as reviravoltas estão apenas começando. Se você não tem medo de olhar para a escuridão da natureza humana e é fã de thrillers que te deixam sem fôlego, inscreva-se no Trama Novelas e ative o sininho. Junte-se à nossa comunidade sombria e prepare-se para novas tramas onde o perigo espreita sob a superfície e onde as damas podem se vingar. O jogo continua em uma próxima novela. Trama Novelas.